a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, esse Salmo 78, versículo de 1 a 4, né? Quem agora entrar, a gravação iniciou agora, poderão ler. Mas o reverendo Alex ele vai falar com o tema EBF, Escola Bíblica de Férias Criativa, e a Escola Bíblica Dominical, cumprindo o ID em tempos de crise. Graças a Deus que a Escola Dominical da nossa igreja não parou, né? Todos os segundos e quartos sábados do mês nós apresentamos um treinamento e graças a Deus pela a nossa participação hoje. O reverendo Alex ele é formado em teologia e administração de empresas, é militar, pós-graduado em teologia sistemática e pastoral, em ministérios com crianças pelo Seminário Batista do Sul, casado com a linda doutora Josiane, e são pais do abençoado Murilo, um jovem muito inteligente, graças a Deus. E é pastor da Igreja do Nazareno, em Itaipuaçu, Rio de Janeiro. Querido pastor, fique à vontade aqui conosco. Muito obrigada. Queremos saudar a todos do Brasil por estarem participando também. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos. É uma alegria muito grande poder estar aqui. Em primeiro lugar, para agradecer a Deus junto com os irmãos e agradecer a oração de cada um de vocês. A oração do justo vale muito em sua eficácia, como diz no livro de Tiago, né? Como a irmã Jandira falou aí, o quanto vocês oraram. Para quem não sabe um pouco da história, né? Eu passei cerca de 2 meses num CTI, acometido de Covid, fui entubado, traqueostomizado, mas aprove Deus me salvar mais uma vez, né? Eu estive muito mal, né? Acho que de todos aí, né? Apesar, como a irmã Jandira falou, Deus recolheu algumas pessoas que nós conhecemos, eu estive mal, né? Muito mal, mais até do que alguns que foram recolhidos, né? E por um milagre realmente do Senhor, eu sobrevivi, eu consegui vencer essa luta e estou podendo hoje, né, aos poucos, voltar às minhas atividades. E hoje é uma alegria muito grande poder ter esse espaço aqui, não só para contar esse testemunho, não só para agradecer, mas para poder compartilhar um pouco do ministério que Deus tem nos usado aqui no nosso distrito. E eu fico muito feliz pelo convite da pastora Jandira. Sei que aqui tem grandes homens de Deus participando, mulheres de Deus, pessoas que, com sua experiência, acho que hoje nós vamos conseguir trocar uma ideia a respeito desse ministério, que é a Escola Bíblica de Férias, né? E qual o papel da Escola Bíblica Dominical, né? Que vai estar à frente disso tudo para abençoar a vida de tantas pessoas, cumprindo o ID, a grande missão do nosso Senhor. Amém? A Thalita, não se preocupe, você já está perdoado em nome de Jesus, tá? Tá tudo dando certo, é tudo conforme a vontade do nosso Deus. É isso que importa. Antes de a gente começar, eu gostaria de orar. Gostaria que você que está aí do outro lado, vamos orar pelos nossos aparelhos, orar pela internet, orar para que o Espírito Santo possa nos conduzir a um conhecimento. O Espírito Santo possa nos motivar nessa tarde sobre a importância do que alcançar essa nova geração através do Ministério de Escola Bíblica de Férias. Não feche os seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos e nós te agradecemos por essa oportunidade. Oportunidade é essa que o Senhor nos dá de compartilhar da sua palavra em primeiro lugar. Não apenas técnicas, metodologias, ideias, motivação, mas uma direção do Espírito Santo para cada ministério, para cada igreja representada através da vida dos meus irmãos. Ó Pai, abençoe agora, Senhor,
nossos instrumentos tecnológicos, internet, computadores, tablets, celulares, para que tudo funcione. E, em nome de Jesus, a mensagem de Deus possa alcançar pessoas espalhadas por esse Brasil, que representam não só a nossa igreja, mas outras denominações que também estão presentes aqui. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor fale aos nossos corações. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus. Bem, irmãos, a irmã Jandira nos convidou para que a gente pudesse compartilhar um pouco a respeito da escola bíblica de férias, né? Uma escola bíblica criativa. E qual o papel dela dentro da escola bíblica dominical, principalmente nos dias que a gente vive hoje, né? Ainda vivemos dias de crise, ainda vivemos dias difíceis, ainda vivemos dias que precisamos nos adaptar a um novo tempo, às novas tecnologias, nos adaptar como alcançar as pessoas, no nosso caso aqui, como alcançar crianças nesse tempo de pandemia através da escola bíblica de férias. Então, hoje aqui, a nossa proposta é que, em nome de Jesus, você possa despertar para a importância que a sua escola dominical tem, que a sua igreja tem, que você, como liderança, tem para desenvolver um trabalho que cumpre a missão, mesmo nos tempos difíceis como nós estamos vivendo, ok? A Thalita pode passar para mim, por favor, os slides. Aleluia. Amém? O nosso título aí da nossa palestra hoje, dessa que nós vamos compartilhar, é a Escola Bíblica de Férias Criativa, a EBD, cumprindo o ID em tempos de crise. Amém? E eu gostaria de começar aqui fazendo algumas considerações que eu considero importantes para que a gente possa entrar nesse assunto. Considerações essas que estão relacionadas com a nossa escola bíblica dominical. Pode passar para mim, Thalita, por favor? Vamos lá. São considerações a respeito da EBD, para que a gente possa chegar no Ministério de Escola Bíblica de Férias. E a gente falar de escola dominical, né, e de educação cristã na igreja de hoje, a gente precisa entender que estamos falando de uma grande história, que desde o início dela, ela é considerada prioritária para o desenvolvimento da salvação e da vida cristã. Eu gostaria que você tivesse em mente, e isso a gente nunca pode perder esse foco, que a escola dominical, ela é a única agência autorizada de ensino da igreja, né? Que é capaz de alcançar não só a igreja em si, mas a comunidade em sua volta, e trazer uma transformação, né? Nossa missão, né? Nossa visão é, em nome de Jesus, fazer discípulos. Isso a gente tem que ter em mente. Então, quando a gente fala de escola dominical, estamos falando de educação cristã na igreja, né? É como eu coloquei aí no slide, né? Desde o início da história, né? Que começou lá na Inglaterra com o Robert Hicks, e ele começa a desenvolver um trabalho, né? Que vai ganhando vulto não só na Inglaterra, mas vai chegando em toda a Europa, nas Américas e no mundo inteiro. E isso faz com que vidas possam alcançar a salvação e essas vidas salvas possam se desenvolver espiritualmente. A escola dominical, em sua origem, ela foi o quê? Uma ação missionária, né? Voltada, em primeiro lugar, para alcançar crianças e adolescentes, né? Por volta aí, entre os 6 e 14 anos, que estavam o quê? Em situação de risco e de vulnerabilidade. O ensino da Bíblia fazia parte dessa escola, claro que não era o único conteúdo, né? Também se ensinava moral e cívica, leitura, gramática, aritmética, até mesmo artesanato nessa primazia da escola dominical. Eu sei que isso são fatos que muitos de vocês já conhecem a história da escola dominical, mas eu quero focar aqui que a sua origem tem uma ação missionária. A sua origem cumpre uma ordem de Jesus Cristo, o ID, lá que Jesus Cristo deixou antes de subir aos céus. E isso é muito importante nós termos em mente, para que a gente possa repensar no papel da escola dominical hoje
o papel que a sua escola dominical está exercendo. E eu quero fomentar aqui esses assuntos, essa palestra aqui para vocês, se vocês hoje conseguem enxergar a escola dominical como essa agência missionária, essa escola dominical que ainda hoje consegue cumprir o ID, ou apenas está preocupada em cumprir um currículo, apenas preocupada em fazer parte de uma liturgia da igreja, apenas fazer o seu papel de ensino e desenvolvimento espiritual dos membros, ou ela pode fazer um pouco mais, alcançando vidas para Jesus, cumprindo o ID do Senhor, né? Pode passar para mim, Thalita, por favor? Então, a gente pode perceber ainda nessas considerações que a escola dominical ela se constitui num espaço privilegiado, né? Onde o serviço cristão e a formação de pessoas para diferentes ministérios dentro da igreja, né? A escola dominical ela é capaz de desenvolver os irmãos, fazer com que homens e mulheres de Deus, sejam eles leigos ou não, possam, em nome de Jesus, estarem crescendo, desenvolvendo os seus dons, os seus talentos dentro da escola dominical, né? O seu talento de ensino, o seu talento de liderança, de administração e etc. É também estreita a relação entre a escola dominical e a expansão missionária da igreja como um todo. Tá aí no slide, eu até já corrigi de vocês estar lá no grupo, tá certo. Esse metodista aí é porque no dia que eu estava fazendo o slide, eu estava falando com o pessoal da Igreja Metodista, acabei digitando, e só hoje que eu consertei. A Thalita tem o anterior, mas não tem problema não. A educação, então, ela ocupa um lugar de destaque. A escola dominical ela tem um espaço na evangelização, né? Por quê? Boa parte das nossas igrejas, e aqui a gente tem pastores participando, eu sou um grande boa parte das nossas igrejas começou com a escola dominical, geralmente com um trabalho de crianças, né? Por favor, desliguem seus microfones, está incomodando o pastor Alex e os demais. Por favor, desliga os microfones. Amém. Voltando. Então, boa parte das nossas igrejas, elas iniciaram com um trabalho da escola dominical, né? Uma célula infantil, com a escola dominical de crianças, e o trabalho foi crescendo, desenvolvendo, alcançando jovens, adultos, e formou-se uma igreja. Então, esse papel missionário ele está muito presente, né? Às vezes você pode começar na sua casa, como aconteceu comigo, começou na minha casa, na varanda da minha casa, um trabalho às sextas-feiras à tarde com as crianças, dentro dessa visão da escola dominical, e esse trabalho foi crescendo, e hoje nós temos uma igreja consolidada, uma igreja organizada aqui na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Além disso, a escola dominical também é um espaço privilegiado para o desenvolvimento da comunhão, né? Onde a gente pode conhecer os irmãos de uma maneira melhor dentro de uma classe, onde há um crescimento não só espiritual, mas um crescimento de desenvolvimento do ser humano, né? Como um todo, como um indivíduo que está inserido dentro da sociedade. Então, essas considerações aqui, elas são muito importantes para que a gente entenda o papel da escola bíblica de férias dentro da escola bíblica dominical. Você que é líder, você que está dirigindo uma escola dominical, você que faz parte da diretoria, você que é um pastor, você que, em nome de Jesus, é um professor, a gente não precisa só conhecer a história, mas a gente precisa ter um foco do que a escola dominical significa e que trabalhos ela pode desenvolver. Pode passar para mim, Thalita, por favor? E aqui eu coloco aqui esses dois quadros para que a gente possa resumir a missão da escola dominical. Primeiro, ela é uma escola que, enquanto ensina, ela precisa evangelizar. Ela evangeliza, ela alcança as almas, ela leva o evangelho, as boas novas da salvação para as outras pessoas, né? Para os seus alunos. E é muito interessante que é uma dimensão muito, muito abrangente.
quando a gente ensina as boas novas a um aluno, quando a gente leva a palavra de Deus a esse aluno é capaz de multiplicar essa palavra na sua família, na sua comunidade, no seu trabalho, nos ambientes que ele vive como um todo. Então, a missão da escola dominical é essa. Enquanto ensina, ela evangeliza, né? E o seu ensino tem como o quê? Qual o objetivo dele? É fazer discípulos, né? É cumprir esse ide de Jesus, fazendo discípulos semelhantes ao Mestre, semelhantes a Cristo. Então, isso também é muito importante que a gente tenha em mente. Pode passar para mim, Thalita, por favor? Eu não gostaria que ficasse só nas minhas palavras, eu gostaria que a gente pudesse ler esse texto bíblico da palavra de Deus, que você possa abrir. É um texto conhecido, eu tenho certeza que você já conhece esse texto, mas é importante que a gente leia para que a gente possa entender agora a questão da escola bíblica de fé. Então, abra sua Bíblia lá no livro de Marcos, no capítulo 16. Nós vamos ler do 15 ao 18, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É um texto, né, muito conhecido. Aqui está a grande comissão. É um texto que, apesar dele não falar a palavra, não está inserido nele a palavra ensino. Se a gente pegar o texto correlato lá de Mateus, né, no capítulo 28, já vai estar a palavra ensino. Né? Ele também fala sobre essa questão de fazer discípulos, de ganhar almas, e em Mateus fala ensinando-as tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Né? Mas eu quis usar esse de Marcos, apesar de não ter ensino, mas o ensino está inserido nessa ordem, o ensino está presente nessa ordem, e a gente precisa entender a clareza desse texto e tomar posse desse texto para as nossas vidas e para as nossas escolas dominical. Vocês estão diante de um homem de Deus que ama a escola dominical. Um homem de Deus que os primeiros trabalhos que eu comecei a frequentar, ainda quando criança na igreja, foi a escola dominical. Né? Eu tenho prazer em crescer, as minhas pós-graduações eu desenvolvi na área de ensino para melhorar, para me compreender melhor a palavra de Deus e toda a dinâmica da educação cristã para poder estar aplicando no meu ministério e no reino de Deus. Mas é muito importante que você, líder, hoje que está assistindo, você que está aqui para aprender, você tome posse desse texto. Você não entenda apenas a ordem de Jesus, mas as consequências que essa ordem tem e, em nome de Jesus, os sinais, a capacitação que Jesus Cristo nos dá para cumprir essa ordem. Então, pode passar para mim, Thalita, para o próximo slide, para a gente entender um pouco mais. Né? Aí está o grande chamado do cristão. Quando a gente pega o versículo 15 desse texto de Marcos, capítulo 16, a gente vê exatamente o chamado. Né? Todo mundo precisa conhecer Jesus. Essa é a vontade de Deus. Né? E a última ordem de Jesus para os seus discípulos, antes de subir, antes da sua assunção aos céus, foi de ir e pregar o evangelho a todas as pessoas em todo o mundo. Esse é um chamado para todo cristão. Né? Não é simplesmente um ministério para alguns, mas é para todos. E nós temos que entender que a escola dominical tem essa função. A escola dominical nossa, da nossa igreja, a escola dominical que você dirige, precisa abraçar esse chamado, né? De que, enquanto está ensinando, enquanto está desenvolvendo o seu ministério dentro da educação cristã, está alcançando almas, está levando as boas novas da salvação. Né? Vocês podem
hoje a gente vive um fenômeno muito triste dos pescadores que não pescam mais. A gente tem muitas pessoas que gostam de dar palestras, gostam de estar ensinando a outros líderes, mas não tem vivido o que tem ensinado. A gente tem aqui, como coordenadora nossa nacional, a pastora Jandira, que ela não é apenas líder dentro de um cargo administrativo da igreja, ela é uma professora de escola dominical. Ela dedica sua vida a alunos, né? Dentro dessa pandemia, ela teve que se adaptar às novas tecnologias, ajudar os seus alunos, que são alunos da terceira idade, e então é uma pessoa que está dirigindo um cargo administrativo de grande responsabilidade, tentando motivar, aconselhar, direcionar escolas dominicais do Brasil inteiro, mas ela está dentro da sala de aula, ela está pescando, né? Eu, como pastor, como um palestrante, eu não sou apenas isso, eu sou um pastor de igreja, mas eu sou um professor de escola dominical da classe de adultos. Sexta-feira, eu sou um professor na classe de discipulado de adolescentes. Na ausência da minha esposa, como aconteceu ontem, ela estava de plantão, nós temos o discipulado infantil, eu que ministrei também. Então, nós estamos não só aqui palestrando, somos pessoas que temos uma experiência, uma vivência. Queremos não apenas falar de como se pega o peixe, nós somos pescadores. Então, temos que viver essa experiência na sua totalidade. Viver essa experiência é a gente viver esse chamado em nome de Jesus. Pode passar para mim, Thalita. E como que a gente entende esse chamado, né? Esse chamado ele é muito claro. A quem que nós vamos ensinar? A quem que nós vamos levar as boas novas? A quem que nós vamos falar do amor de Deus através do ensino? É claro o texto, a todo mundo, a todas as pessoas, desde as crianças, né? Hoje aqui o foco será um trabalho voltado para as crianças, mas é desde as crianças até a terceira idade. Todos precisam ouvir. E como ouvirão se não há quem pregue, se não há você que vai ensinar? Então, e aonde que a gente vai desenvolver esse chamado? Em todo o mundo, em todos os lugares. No nosso caso, é dentro da nossa escola dominical. A gente tem que aproveitar a oportunidade que a gente tem de uma lição bíblica, né? Há uma lição bíblica que vai estar falando aí sobre a questão do senhorio de Jesus Cristo. Ali a gente tem que falar, levar o plano da salvação, né? Eu fico assustado, eu sou professor também de seminário. A última matéria que eu dei, o último módulo, foi missões urbanas. E eu fiquei muito triste, porque eu dava aula para alunos tanto do primeiro ano quanto do segundo ano, e a maioria deles não sabia como apresentar um plano da salvação, né? E nós, como professor, você como líder, isso precisa estar enraizado. Então, na sua aula de escola dominical, você tem que encaixar o plano da salvação dentro da sua lição bíblica, seja qual for o assunto. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala de Jesus. A mensagem central é Jesus. É um plano único que Deus estabeleceu para alcançar o homem, e nós precisamos inserir. E aonde que nós fazemos isso? Dentro da nossa escola dominical. Isso é muito importante. Pode passar para mim, Thalita. Quais os resultados do nosso ensino, da nossa pregação, de quando levamos essa mensagem? É dois. O texto bíblico diz claramente: aquele que crê será salvo, e aquele que não crê será condenado. Só dois caminhos. O nosso papel é, em nome de Jesus, ser um instrumento de Deus para levar a salvação, para levar as boas novas através do ensino. O resultado vai depender de como o indivíduo vai receber. Se ele receber essa palavra, receber esse ensino, crendo, ele é salvo. Se ele não crê, ele está à beira da condenação. Por isso que é uma questão de urgência, em nome de Jesus. Pode passar, Thalita, para mim. Quais os sinais que vão acompanhar, né? Esses sinais é a capacitação, é a delegação que Deus dá aos seus discípulos, que Ele dá a mim, que Ele dá a você, como pastor, como líder, como professor, como homem e mulher de Deus que você é, né? E aqui eu destaquei 4 pontos.
O primeiro é a autoridade sobre o mal. Nós vivemos num mundo onde o mal reina, onde o mal tem destruído famílias, tem destruído indivíduos, né? Quando tem acorrentado as pessoas no pecado, e as pessoas precisam de libertação, as pessoas precisam serem libertas, terem as correntes do mal quebrantadas da sua vida. E quem é o instrumento que Deus usa para isso? Você. O texto diz que nós vamos ter autoridade para expulsar demônios. Irmãos, isso é muito sério. E muitos de nós, principalmente dentro da escola dominical, não temos tomado posse dessa herança. Nós não temos vivido esses sinais. Nós vamos ter... O texto diz que nós vamos falar novas línguas, né? A gente vê isso se cumprindo no livro de Atos, no capítulo 2, mas eu abranjo essas novas línguas dentro dessa, como eu coloco aqui no slide, uma linguagem apropriada. Você vai falar hoje dentro da linguagem do seu ouvinte. A gente aqui em Itaipuaçu passa por uma experiência muito interessante. Nós voltamos agora, na meados do mês de maio, ao discipulado, tanto de adolescentes quanto de crianças, sextas-feiras. As noites de sexta-feira da nossa igreja são separadas, né? E o trabalho tem crescido de uma maneira assim que nós ficamos assustados. E a gente atende um número muito grande de crianças de uma comunidade carente. Crianças que chegam na nossa igreja, todas elas repletas de piolho, todas elas, muitas delas com sarna, né? E muitas das vezes eu vejo os professores, né? Que são pessoas que não moram dentro dessa comunidade, são pessoas que são formadas, pessoas de nível superior, que entram no meio daquelas crianças, abraçam aquelas crianças, tiram fotos com aquelas crianças, não apenas ensinam, mas elas se, vamos assim dizer, se rebaixam ao nível daquelas crianças, né? Brincando com elas, abraçando, dando amor, sem se importar que elas vão pegar piolho, sem se importar que elas vão pegar a pediculose, que vão pegar a sarna, né? E isso é Deus dando a elas essa capacidade de falar àquelas crianças no amor que elas precisam, de você falar aos jovens na sua classe dentro de uma linguagem mais contemporânea que possa alcançá-los, né? Como a irmã Jandira, aqui tem, eu vou citar ela aqui como exemplo de novo, falando a terceira idade, né? Conhecendo as fragilidades, em nome de Jesus, as questões que envolvem a terceira idade. Isso é uma linguagem apropriada, é um sinal, é uma capacitação que o Espírito Santo tem nos dado, a proteção física. O texto diz que nós vamos, se formos picados por uma serpente, se bebemos um veneno, mal nenhum vai nos fazer. Talvez esses males físicos não estejam presentes hoje onde nós estamos ensinando, mas existem outros males. E eu posso dar um exemplo que aconteceu comigo ontem. Nós vamos buscar essas crianças dentro da comunidade com a Kombi da igreja, né? E ontem, quando eu entrei na comunidade, eu entrei distraído e não baixei o vidro do meu carro. Apesar de entrar com pisca-alerta ligado, com as luzes de dentro ligado, e quando eu percebi, eu já estava envolto de marginais com a arma apontada para mim, mandando eu sair, me revistaram todo, pegaram o meu celular, mexeram em tudo, e Deus me deu um livramento. Para quem não sabe, eu sou militar, né? E eles não pediram minha carteira, não pegaram minha carteira, e Deus ali livrando essa proteção física que Deus nos dá quando a gente está cumprindo a missão, quando a gente está ensinando, quando nós estamos fazendo discípulos em nome de Jesus. E outro sinal que a gente tem que tomar posse é o poder sobrenatural que nós vamos ter. Irmãos, muitas das vezes a gente ora, principalmente em relação à cura, em relação a milagres, mas a gente não entende o poder que está sobre nós, que foi delegado através da autoridade de Jesus em sua vida. A gente, às vezes, ensina de maneira errada, né? A gente fala que Deus nos dá 3 respostas para a nossa oração. É sim, não e espere. Mas isso não está na Bíblia, né? Eu desconheço um texto que fale sobre isso.
mas, pelo contrário, a gente vê textos bíblicos, né, que fala que tudo que nós pedirmos em nome de Jesus, crendo, vai conceder. Tudo que nós ligamos aqui será ligado no céu. Fala, né, que quando nós estamos ligados à videira e oramos, a resposta da oração é certa, né? Então a gente vai ter esse poder sobrenatural. Jesus diz que nós vamos fazer coisas maiores do que eles faziam, né? Nós podemos ver no livro de Atos os discípulos tomando posse desses 4 sinais aí e vivendo o sobrenatural. A nossa escola dominical precisa viver o sobrenatural e cumprir a missão de, enquanto ensina, evangeliza, enquanto ensina, faz discípulo por onde ela passa, aonde ela está inserida, na comunidade que ela vive. E qual é o meio para a gente fazer e cumprir essa missão? Pode passar para mim, Thalita. E aí a gente chega onde cumprimos essa missão na escola bíblica dominical. Muitas igrejas separam o ministério de IBF ou o ministério de crianças da escola bíblica dominical. Mas tudo que está relacionado com a educação cristã, com o ensino que a igreja desenvolve, é tarefa, é responsabilidade da escola bíblica dominical. Então, a EBF é responsabilidade sua, presidente do MED. A EBF é sua, superintendente distrital, superintendente da escola dominical. É responsabilidade sua, professor. Seja você professor de criança a um professor de terceira idade, porque o trabalho de escola dominical é um trabalho para toda igreja. Não é um trabalho exclusivo para aqueles que trabalham com criança, para os ministros de criança, para os professores de criança, para o departamento infantil. Não, é um trabalho da igreja, na direção da escola bíblica dominical. Pode passar para mim, Thalita, por favor. Aleluia. Então, aqui eu coloco aqui a escola bíblica dominical, que é um ministério onde a gente pode cumprir o ID, onde a gente pode cumprir a missão, onde a gente vai desenvolver o chamado, vai desenvolver o ID que o Senhor Jesus nos deixou, né? Para todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as nações. Aqui a gente vai trabalhar exclusivamente com as crianças, né? Então, todos os anos, surge principalmente para mim, eu sou o líder nas Aquides do distrito, da questão do ensino para as crianças, sou vice-presidente distrital do Distrito Rio de Janeiro e Baixada, e todos os anos, né, surge o desafio de fornecer às nossas igrejas, ao ambiente eclesiástico, um trabalho que seja inovador, que seja criativo, mas que principalmente seja um trabalho evangelístico para alcançar as crianças, as famílias dessas crianças e a comunidade onde a igreja está inserida. É uma coisa que nós temos que ter em mente. Quando a gente fala de escola bíblica dominical, nós estamos falando de um instrumento de evangelismo em massa. Se uma igreja alcança cerca de 50 crianças, essas 50 crianças levam a palavra que foi ministrada no coração delas a essas famílias. E dessas famílias, essa palavra vai causar uma influência naquela comunidade que essas famílias estão inseridas, né? Então, é um trabalho de alcance em massa, né? E é um trabalho grandioso. Por que eu falo que é um trabalho grandioso? Porque eu sou fruto de uma EBF. Eu aceitei Jesus com 7 anos de idade, numa EBF da Igreja Batista. A minha vizinha bateu na porta da minha casa, pediu a permissão à minha mãe e me levou à EBF. E ali eu conheci um Deus que amava um pecador como Zaqueu. Eu falei, se ele pode amar Zaqueu, que era um ladrão, ele também vai amar a mim. E aquela palavra caiu na boa terra, porque o coração da criança é uma boa terra. Um coração da criança é a terra que recebe a semente da palavra de Deus, é um solo fértil. E hoje eu sou um pastor, e hoje eu estou aqui desenvolvendo EBFs para o meu distrito, para outras denominações, tanto no Rio como para o Brasil, né? Então, a EBF ela surge como um potencial de evangelismo em massa e capaz de proporcionar, né, um ensino bíblico que seja associado à diversão e alcançar um número
consideráveis de criança que em outros trabalhos normalmente nós não conseguimos alcançar, né? O que é isso? Quando a gente fala, né, que ela é capaz de proporcionar ensino bíblico, as EBFs, elas precisam ser bíblicas, né? E a gente vê hoje muitas coisas acontecendo, muitos trabalhos acontecendo, e a Bíblia deixa de ser o tema central e passa a ser um tema secundário, né? Ela precisa estar associada, sim, à diversão, porque nós estamos fazendo um trabalho para crianças, e o que a criança mais gosta de fazer é brincar, é se divertir. Então, nós temos que ter a diversão em mente, sim, tá bom? E é através desse trabalho de evangelização, de ensino, de discipulado, né, que tem como foco, em nome de Jesus, levar as boas novas da salvação, a escola bíblica dominical vai alcançar um número considerável que aos domingos ela não consegue alcançar, que muitas das vezes num congresso ela não consegue alcançar, e na EBF ela vai alcançar, né? Por exemplo, na minha igreja a gente alcança aí uma faixa de semanalmente, uma faixa de cerca de 35 crianças em média. Na EBF, esse número quase triplica, né? A gente chegando a 80, 90 crianças que a gente alcança, que a gente atende e oferece a elas um ensino pautado na palavra de Deus, criativo, inovador e divertido, né? Proporcionando às crianças, em nome de Jesus, um alimento sólido, consistente e cumprindo o chamado de Deus. Pode passar para mim, Thalita? E para esse ano, né? Eu digo para esse ano, mas já aconteceu o ano passado, mas o ano passado nós estávamos no comecinho, né, da pandemia, mas para 2021, diante das dificuldades que o mundo vem enfrentando, que ainda é necessário da igreja um esforço, uma adaptação para a gente tentar contornar e garantir a segurança de todos os participantes devido à pandemia que nós estamos vivendo, né? Por isso, é nosso papel, é nosso dever como escola bíblica dominical, como MED, oferecer uma EBF, um modelo na qual possa ser desenvolvido de forma presencial ou de forma online, né? Um modelo híbrido que nós vamos estar desenvolvendo, né? Como que isso pode acontecer? No finalzinho aqui da palestra eu vou mostrar algumas fotos e eu vou falar em cima dessas fotos a respeito desse modelo híbrido que nós já desenvolvemos o ano passado. Nós fizemos o ano passado aqui no Distrito Rio de Janeiro Baixada, uma EBF que alcançou cerca de mais de 7.000 pessoas, tá? Todas as igrejas do distrito estávamos juntas, fizemos o trabalho online e, ao mesmo tempo, domiciliar, né? Fazendo esse modelo híbrido para que pudéssemos alcançar crianças, tá bom? Para isso, a gente vai contar com uma programação mais dinâmica, flexível, que seja adaptável a todas as igrejas, de todos os tamanhos, e seja ela de pequeno, médio ou grande porte, né? Talvez você faça parte de uma igreja aí que tem mais de 300 membros, né? Que já é considerado uma igreja aí de grande porte. Ah, não, pastor, minha igreja é de 100 a 150, uma igreja de menos... A minha igreja é menos de 50, pastor, igreja de pequeno porte. Em todas elas, esse trabalho pode ser desenvolvido. Em todas elas, a gente pode aproveitar o período de férias e desenvolver, em nome de Jesus, a escola bíblica de férias, a EBF, e cumprir o ID de Jesus. Amém? Pode passar para mim, Thalita, por favor? O que nós temos que ter em mente para que a gente possa desenvolver uma EBF que seja criativa? Quando eu falo em criativa, talvez você possa estar pensando assim, pastor, eu não sou muito criativo. Pastor, a minha igreja não é muito criativa, a equipe que eu trabalho também não. Como que eu posso ser criativo? Uma coisa que eu quero que você tenha em mente, você é filho do Deus Criador. Olhe em sua volta tudo que Deus criou.
Olhe para o seu corpo, como ele funciona perfeitamente, cada parte, cada detalhe. Olha para o mundo que você está inserido, para uma montanha próxima da sua casa, para um jardim, para uma árvore bela, para uma flor. Tudo isso quem fez foi o seu Deus. Nós servimos um Deus que é criativo. E se nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus, ele nos deu o dom da criatividade. Você precisa pensar fora da caixa. Quando a gente fala de uma EBF criativa, a gente fala de uma visão diferente de EBF. Né? A gente vai sair do modelo tradicional e vamos vir para um modelo diferente. Né? A gente pode até mudar esse nome, porque quando a gente fala escola bíblica de férias, né? A palavra escola já assusta, né? Principalmente nas férias. A criançada quer diversão, a criançada quer passear, a criançada quer brincar, a criançada não quer voltar para uma escola. Né? Então, até esse nome a gente pode mudar. Em vez de Escola Bíblica de Férias, a gente pode continuar com a sigla EBF e colocar Especial Bíblico de Férias. É uma maneira nova da gente chamar a EBF. Ou a gente chamar de CBF, Colônia Bíblica de Férias, ou apenas Colônia Bíblica ou Colônia de Férias. A nomenclatura não importa. O que importa é o trabalho que vai ser desenvolvido. A gente tira o escola para atrair, né? E isso é muito interessante. Aqui, na Igreja do Nazareno de Itaipuaçu, a gente sempre usa a colônia de férias. E a gente faz uma pré-inscrição no período de julho, normalmente uma semana que antecede a EBF. E a gente bate de porta em porta, se identificando como uma equipe de monitores da colônia de férias que tem como locação a Igreja X, no caso, a Igreja do Nazareno de Itaipuaçu. Né? É muito interessante que a gente bate de porta em porta, a gente vai nos comércios, e muitos pais escrevem os filhos, muitos se interessam. Né? Ah, uma colônia de férias, de graça! Ah, que legal! Ah, eu quero sim, ainda mais que muitos pais trabalham no período de férias, tem uma dificuldade com quem deixar os filhos. Então, a EBF é um local seguro, um local onde os pais se sentem que seus filhos estão seguros e que os filhos vão receber um ensino criativo, dinâmico e principalmente bíblico. Vão receber a mais genuína porção das boas novas da salvação. Então, isso é você começar a pensar fora da caixinha, né? Começar a pensar de maneira criativa, começar a pensar como seu Deus criador. Ah, pastor, eu vou desenvolver EBF na minha igreja. Você tem que pensar não em si na sua igreja, mas você tem que começar a pensar na criança que você vai alcançar. Se nós vamos alcançar criança, nós temos que desenvolver um tema que chame a atenção dela, um tema que seja criativo, que seja inovador, um tema que, em nome de Jesus, possa ser dinâmico, possa ser contemporâneo, porque nós estaremos falando principalmente para a geração alfa. O que que isso significa, pastor? A geração alfa é a geração que nasceu de 2010 a 2020, né? São as crianças aí que hoje, no máximo, estão completando aí 11 anos de idade, mais ou menos, essas crianças, né? Que é o foco, que é o público que nós vamos alcançar. Essa geração é chamada de alfa porque é uma geração nativa da tecnologia, né? É a geração nativa da internet. Essas crianças já nascem conectadas. Então, a gente precisa deixar as coisas antigas, né? Um método antigo, a maneira antiga de fazer, começar a pensar diferente. As nossas EBF precisam estar conectadas, as nossas EBF precisam ser criativas, precisam envolver tecnologia, a nossa EBF precisa envolver criatividade, precisa trazer para a criança um espaço onde ela vai aprender, vai se divertir e ela vai se conectar, principalmente com Deus. Por isso, nós temos que ter essa visão correta do que é esse ministério. E esse é o primeiro ponto. Eu queria falar sobre isso. Passa para mim, Thalita. O que é ter essa visão correta? Na EBF, nós vamos encontrar muitas crianças que nunca ouviram falar de Jesus.
tá? Apesar da gente alcançar também as crianças da igreja, né? Mas o nosso foco principal é a criança da comunidade, é a criança que não é salva, a criança que nunca ouviu falar do amor de Deus, a criança que está no mundo, a criança que está perdida. Ela é o foco principal. Então, a igreja deve aproveitar para que essas crianças possam ser evangelizadas. Por isso, a liderança da EBF deve ter em mente que toda a igreja precisa do apoio para esse ministério, né? Então, os membros da igreja local precisam se envolver. O pastor da igreja ele não precisa apenas acreditar, ele não precisa apenas delegar, ele não pode apenas apoiar, ele não pode apenas incentivar, ele precisa participar, né? Eu falo aqui como um pastor de igreja, né? E eu estou à frente da EBF da minha igreja. Eu tenho as professoras, eu tenho homens e mulheres de Deus, mas na minha igreja é uma obrigação. Todos os departamentos precisam estar inseridos, envolvidos, trabalhando para que a gente possa cumprir esse ID. Essa é uma visão correta que a gente tem que ter desse ministério. É uma visão bíblica. Eu vou cumprir o chamado de Jesus. Irmãos, quando a gente ganha uma criança, a gente ganha uma vida inteira. É maravilhoso, em nome de Jesus, a gente ver um ex-viciado se convertendo, uma ex-prostituta, um ex-homossexual, uma família que estava sendo destruída, desestruturada, Isso é maravilhoso. Mas é mais maravilhoso ainda a gente ganhar uma alma na tenra idade e essa alma se render verdadeiramente ao Senhor e servir a Deus até o Senhor recolher ela. Isso é maravilhoso. E é isso que a gente tem que ter em mente. Em nome de Jesus, a criança é a boa terra que a gente vai lançar a semente. Ela é a plantinha que a gente vai direcionar para onde ela vai crescer. Então, nós precisamos fomentar essa ideia. Você precisa dividir essa visão com a sua igreja, com o seu pastor, com os seus líderes, com a JNI, com missões, com as senhoras, com todo, e todo mundo pode participar da EBF. Se a EBF for bem trabalhada, a igreja poderá ganhar novos alunos para a escola bíblica dominical, né? E aqui eu lanço uma estratégia para você, né? Aqui no Rio de Janeiro, no nosso distrito, nós lançamos esse desafio, já viemos fazendo isso ao longo dos anos. As nossas EBFs normalmente acontecem em 3 dias, né? Você pode desenvolver ela durante a semana, de segunda a sexta, você pode desenvolver ela sexta, quinta, sexta e sábado, ou você pode desenvolver como nós desenvolvemos aqui. Sexta-feira, eu lanço o desafio para sábado, o dia inteiro de EBF na igreja, e para domingo, na parte da manhã, que seria o período da escola dominical. Porque aquela criança já venha no domingo, já se acostume com aquele horário e ela vai receber um convite na EBF para no próximo domingo ela estar na escola bíblica dominical, né? Essas crianças elas vão ser ganhas na EBF, elas vão ser alcançadas, vão ser pescadas e nós vamos trazer elas para a escola dominical. Esse peixinho vai passar por uma metamorfose e vai se transformar numa ovelha. Então, é uma oportunidade única. Nós temos experiências aqui nesse sentido, de crianças que vieram na EBF, que foram convidadas das escolas secundárias aqui do bairro onde a nossa igreja está inserida e que trouxeram toda a sua família. Hoje tem sua família servindo. Hoje alguns já são jovens, são líderes na igreja, são obreiros, participam da equipe de louvor, mas foram alcançados quando? Uma escola bíblica de férias. Esse pastor que está aqui falando para você também foi alcançado numa escola bíblica de férias, tá? A EBF ela também vai proporcionar o envolvimento dos crentes aonde? No serviço de Deus. Talentos podem ser desenterrados, irmãos, na sua igreja. Tem alguns queridos que estão sentados no banco, que só vão domingos à igreja, que estão sedentos, ou que estão com seus talentos enterrados, parados, que não estão fazendo nada para Deus. E na EBF é uma oportunidade. Irmão, nós temos aqui, eu vou dar um exemplo para você, de uma irmã que a gente já começou a trabalhar. Já montei a minha equipe que vai desenvolver a EBF nossa agora em julho.
né? E eles já estão trabalhando principalmente nesse discipulado de sexta-feira. Sexta-feira aqui na igreja a gente dá janta para essas crianças, por elas serem de uma comunidade, algumas passam o dia inteiro sem comer. São crianças de 2 anos até 12 anos de idade. Irmão, você vê crianças com 3, 4 anos repetindo 2, 3 vezes o prato de comida. É algo assim que às vezes eu fico assustado. E nessas comunidades que nós trabalhamos, os pais recebem cesta básica, porque a gente sabe disso. Os pais pegam as cestas básicas que são para os filhos e vendem. Vendem essas cestas básicas para comprar droga, para alimentar o seu vício. E os filhos, muitas das vezes, só comem angu. A gente vive essa realidade. Então, alguns irmãos que estavam sem fazer nada, ouvindo essas histórias, esses apelos que nós fizemos, eles começaram a vir nos ajudar. Eles não estão à frente dando a aula, ministrando ensino, mas eles estão na cozinha preparando a janta, eles estão recolhendo doações para a gente conseguir fazer janta todas as sextas-feiras, eles estão lá na igreja para ficar na portaria, tomando conta para nenhuma criança, é o motorista também, quando eu não posso dirigir a Kombi, é um outro irmão que se oferece. Então, começa a envolver o serviço. A EBF é uma oportunidade, nós precisamos passar essa visão, né? É um período de férias que os nossos adolescentes estão em casa. Irmão, se você não der trabalho para o adolescente, ele dá trabalho para você. Então, tem que dar trabalho. Os meus adolescentes, todos eles trabalham na EBF, eles são auxiliares, eles fazem parte da parte teatral, eles desenvolvem a gincana que a gente faz com as crianças, eles são líderes e animadores, cooperadores, monitores da gincana com as crianças, eles trabalham durante a semana preparando ornamentação, preparando atividades manuais, cortando, pintando, colando, ensaiando, dançando. É serviço. Os nossos seminaristas, eles estão sedentos, eles precisam desenvolver o estágio, eles precisam desenvolver a atividade que eles estão aprendendo no seminário. Quer melhor oportunidade do que na escola bíblica de férias? Nossas senhoras, muitas das vezes já aposentadas, são solícitas, né, de fazer aquele bolinho, de preparar aquele lanche, de cada uma doar, de estar intercedendo, orando. Então, é um trabalho para toda a igreja. É um trabalho para todos os departamentos, encabeçados pela Escola Bíblica Dominical. Amém? Pode passar para mim, Thalita. Em nome de Jesus. Segunda questão dessa visão é que nós precisamos ter uma boa organização. Eu costumo dizer que, no mínimo, 3 meses antes, nós precisamos nos organizar. Esse ano aqui no nosso distrito, né, devido à minha internação, eu fiquei fora do ar, vamos assim dizer, no final de janeiro ao início de abril. Nós iríamos desenvolver um treinamento, né, através da minha liderança no mês de março. E eu fui substituído e foi desenvolvido um tema que era do fundo do mar. Eu não estou muito por dentro desse tema, porque eu já tinha um outro compromisso. Além do distrito, eu tinha outras denominações que sempre desenvolvem a EBF que nós organizamos, que nós criamos, planejamos, organizamos, confeccionamos tudo e transmitimos para as outras pessoas. Então, eu acabei agora em maio dando esse treinamento. Então, a gente começou não só a treinar as igrejas que estão participando com o nosso ministério Nasa Kids, como a minha própria igreja. Nós vamos desenvolver a EBF com um tema chamado World Chef, né? E os sabores da Bíblia. Nós vamos falar do mundo gastronômico. Vamos fazer uma brincadeira no mundo gastronômico voltado para a palavra de Deus, para a Bíblia, né? A gente vai usar o boom da gastronomia nesses últimos tempos, né, com os programas de televisão que tem de culinária, de concursos, né, como MasterChef, Top Chef, e tantos outros que tem aí, Mestre do Sabor, né, e a ascensão dos chefes de cozinha no Brasil. Hoje a gente fala, as crianças ouvem, né, e a gente está trazendo essa criatividade para evangelizar. Nós vamos trabalhar pratos na Bíblia, né? Então, nós estamos organizando tudo. E, dentro disso, eu trago aqui
como que você planeja e organiza, uma visão que você tem que ter. Pode passar para mim, Thalita, por favor? Tá? Antes da gente falar dessa organização, eu trago duas verdades sobre a EBF. A primeira, que você tem que ter em mente para dividir isso com a sua igreja, com a sua liderança, com os seus professores, pastores, com os demais líderes da igreja. Uma semana de EBF, um final de semana de EBF corresponde a mais de 3 meses de escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical, normalmente, ela se desenvolve em 1 hora no final de semana. Né? Então, para a gente fazer 4 horas, um mês. 12 horas, 3 meses. Né? Essa é a média. Numa escola bíblica de férias, o único trabalho de um dia já dura 4 horas, né? Que normalmente é um período da tarde. Se você faz esse trabalho 3 dias, 4 vezes 3, já são os 3 meses de escola dominical, em apenas um final de semana. Se desenvolve um trabalho de 5 dias, é muito mais hora. Se você vai desenvolver um trabalho, como eu estou sugerindo, desafiando você o sábado, o dia inteiro, nós vamos ter aí o quê? 5 horas. Então, é muito mais tempo, né? E os alunos não têm uma semana para esquecer o que aprendeu, né? Não tem uma semana para ele ser influenciado pelo mundo. É um trabalho intensivo, é um trabalho dinâmico, é imersão. Nós vamos mergulhar na palavra de Deus, como eu trago para vocês esse tema da gastronomia. Né? Nós vamos brincar como se estivesse num restaurante. Então, vamos trabalhar 4 lições bíblicas. A primeira lição bíblica é a bebida do restaurante, que tem como título o Sommelier da Galileia, que é o quê? A gente vai falar da história do milagre de Caná da Galileia, o primeiro milagre de Jesus, quando Jesus transforma água em vinho. Então, a gente vai brincar, né, com suquinho de uva, que a gente vai trazer para as crianças, né? Vai transformar na sala de aula o suco de uva, a água em vinho, para que eles possam ter uma visão de como foi o milagre. Então, a gente vai usar técnicas aí, isso aí é muito fácil, né? Garrafa vazia, só com pó embaixo, depois bota a água, sacode e vai ter o suquinho. E vamos ensinar que Jesus transforma a tristeza em alegria, transforma o coração cheio de pecado, sujo, num coração limpo. Essa é a bebida. Como estamos no restaurante, a segunda lição, nós vamos fazer a entrada, o prato de entrada. E vai ser um prato francês, poisson, pain et poisson. O que é isso, pastor? Pães e peixes da Campinas. Nós vamos falar do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Um Deus que supre todas as necessidades, um Deus cheio de compaixão, né? Aí vamos servir para a criança uma torradinha com patê de sardinha, que é a entradinha para o prato principal, que vai ser a terceira lição, que nós vamos estar falando do Cordeiro a molho madeira. Vamos falar das últimas horas de Jesus, Santa Ceia, condenação, crucificação, ressurreição de Jesus Cristo. O Deus que deu a vida por nós, né? O Cordeiro que tira o pecado do mundo, é o prato principal da nossa BF. E, por último, a quarta lição bíblica, que vai ser a sobremesa, né? Se tem bebida, tem entrada, tem prato principal, tem que ter sobremesa. E vai ser a sobremesa de Damasco. Nós vamos aproveitar para falar dessa fruta Damasco, mas vamos fazer uma ligação com a Bíblia, né? De uma história que aconteceu na estrada de Damasco, a transformação de Paulo, né? De Tarso em Paulo, o Deus que muda o caráter. A sobremesa, um grande finale para a nossa EBF. Então, vocês estão vendo? Criatividade. Vocês estão vendo? Nós vamos brincar, vamos nos divertir, mas vamos ensinar a palavra de Deus. Como que isso vai acontecer? Pode passar para mim, Thalita? Aleluia. O planejamento com criatividade dentro de uma EBF. Em relação à EBF, planejar significa prever. Prever como? De modo inteligente, de modo bem calculado, todas as etapas do trabalho desse evento. E a gente precisa programar a nossa escola bíblica de férias de maneira racional, todas as atividades de um modo seguro, econômico e eficiente. O que eu falo isso? Em primeiro lugar, modo seguro.
Nós estamos vivendo, como nós sabemos, esses tempos difíceis. A gente está aqui hoje falando, proporcionando, em nome de Jesus, uma palavra de motivação para igrejas do Brasil inteiro, não só para o Rio de Janeiro. E para ser Brasil inteiro, pela sua dimensão, né, territorial, que chega a ser quase continental do nosso país, a gente sabe que cada lugar, cada região tem sua peculiaridade, cada lugar tem vivido um momento diferente, né? Talvez aqui no Rio de Janeiro as questões estejam um pouco mais aliviadas, a pandemia deu uma queda, graças a Deus, nos hospitais, eu falo isso porque minha esposa trabalha diretamente com Covid, então a gente percebe isso, que teve uma queda na taxa de internação, mas ainda vivemos uma situação grave. Nós sabemos que hoje, graças a Deus, muitas pessoas já foram imunizadas, já tomaram a vacina, e isso também ajuda, mas a gente sabe que em alguns lugares não é essa a realidade. E nós precisamos, independente da situação que estamos vivendo na nossa região, nós não podemos deixar de fazer esse trabalho. E essa palestra aqui é para você, para motivar você. O que esse trabalho pode fazer, o que ele pode desenvolver na sua igreja, o que ele pode alcançar. Então, a gente precisa pensar de maneira segura. Aqueles que vão fazer ela presencial, é necessário fazer uma pré-inscrição, é necessário estabelecer limites de crianças, né, para que a gente possa ter um espaço adequado, é necessário uma equipe boa que esteja preparada, é necessário a gente fazer uma higienização de ambiente. Eu vou estar colocando, em nome de Jesus, ainda essa semana para vocês um protocolo de higienização de salas, de receber, até mesmo de providência. Na nossa igreja, a gente comprou máscaras infantis para as crianças, porque eu sei que muitas crianças não usam, muitas crianças não vêm, não têm, dependendo, no meu caso, né, crianças que vêm da comunidade, então não tem mesmo, né, e as máscaras de adultos ficam muito grandes, então nós mandamos confeccionar máscaras infantis para elas, com visor, então máscarazinhas bonitinhas, animadas. Eu esqueci de trazer aqui porque está lá na igreja. Eu não trouxe uma para mostrar para vocês, mas eu tiro a foto, mando para vocês durante a semana no grupo do MED, em nome de Jesus. E vou mandar para vocês, vou colocar no grupo todo um protocolo, um texto grande, com materiais para higienização, com protocolos de segurança e tudo. E a gente pensar que as nossas EBFs, elas podem ser presenciais, mas elas podem ser transmitidas online para aqueles pais que não vão se sentir seguros em deixar seus filhos irem, mas nós vamos fazer ela com transmissão ao vivo. Em nome de Jesus, você pensar nisso. Vou falar disso, a transmissão, um pouquinho no final. Maneira econômica. Claro que uma EBF precisa de investimento, né? E a gente precisa começar a ter, dentro da nossa escola bíblica dominical, a EBF como um ministério permanente, um ministério que se realiza todos os anos no período de férias. Então, a gente começar a adquirir materiais que não vão só ser usados nessa EBF, mas vão ser usados por muitas EBFs. Hoje, a minha igreja, no nosso almoxerifado, nós temos muitas coisas, muitos materiais, né, em termos de fantoches, materiais de lições bíblicas, materiais que foram usados em outras EBFs e que hoje vão ser usados nessa agora. Tá? E isso faz uma economia. Teve um gasto no passado, mas hoje a gente não gasta mais, a gente está economizando. Quando a gente fala de economia, a gente fala do envolvimento na igreja. Esses meses que antecedem, que a escola bíblica dominical possa fazer cultos que sejam voltados para arrecadar fundos para esse trabalho, possa fazer, sugiro para vocês fazerem o que a gente chama de Operação EBF. Vocês já devem ter visto, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tem muita Operação Lei Seca, né? Que o Detran, junto com a Polícia Militar, fecham algumas avenidas, algumas ruas da cidade, colocam um balão para motorista por motorista, os motoristas têm que passar por um bafômetro, se tiver ali alguma irregularidade no veículo, ou o motorista na carteira de motorista, ou o próprio motorista estiver dirigindo alcoolizado, eles são parados, multados, carro recolhido, aquele escarcéu todo.
você pode fazer a Operação EBF, né? Monta os cartazes na frente da igreja, todo irmão que entra na igreja, ele tem que orar, se comprometer em orar pela EBF, ele tem que deixar uma ofertinha, nem que seja de R$ 1, né? E contribuir para esse trabalho. Se você fizer isso aos domingos, do culto à noite, pede permissão à liderança da igreja, ao seu pastor, você vai conseguir arrecadar dinheiro, fazendo almoços, fazendo rifas, desenvolvendo até mesmo com as crianças, né? Alguns trabalhos para elas arrecadarem fundos. Também vou colocar essa semana no grupo algumas ideias para vocês estarem desenvolvendo, tá? E um trabalho eficiente. Esse trabalho tem que ter como visão o quê? Alcançar crianças para Jesus, salvar crianças, salvar esta geração. Então, a eficiência está ligada nisso. Todo esse trabalho é para cumprir a grande comissão, é para evangelizar crianças em nome de Jesus. Pode passar para mim, Thalita, por favor. Quais as características para a gente desenvolver, em nome de Jesus, um bom planejamento de IBF? E aqui eu coloco 6 características importantes. Primeiro, a unidade, né? Quando a gente fala de unidade, é fundamental que a gente venha planejar, né? O nosso planejamento de EBF faça convergir todas essas atividades para conquistar o objetivo visado. Que objetivo é esse, pastor? A gente alcançar as crianças para Jesus, a gente salvar as crianças, tá bom? A unidade vai garantir que a operação, que todo desenvolvimento possa ser pautado no objetivo que nós propomos. Ou seja, quando a gente fala de EBF, a gente vai desenvolver o tema. No nosso caso aqui esse ano, o tema é o mundo da gastronomia, o World Chef, né? O chefe do mundo, o chefe principal que é Jesus Cristo, os sabores que ele vai oferecer no seu cardápio, no seu menu Kids, né? É os sabores da palavra de Deus, da Bíblia. Então nós vamos desde a ornamentação até as lições bíblicas, tudo vai convergir para esse tema, e esse tema tem como objetivo oferecer para a criança o alimento da palavra de Deus, que é as boas novas da salvação. Então, as cores que nós vamos escolher são cores que representam a salvação. A maneira que nós vamos decorar, vamos fazer um restaurante, vai ter um liquidificador gigante, vai ter bandeirinhas de pizza, vai ter uma panela gigante lá, nós vamos ter música, os louvores que foram escolhidos não são louvores pula-pula, não são louvores quebra-gelo, são louvores doutrinários, louvores que vão contribuir para que a criança conheça Jesus, louvores que vão fortalecer o ensino bíblico que vai ser ensinado. As brincadeiras, elas são brincadeiras com propósito, não é brincar. Vamos fazer a dança da cadeira. A dança da cadeira ela tem na festinha. Vamos fazer o atira ao alto. Não, tem que ter objetivo, tem que ter uma função. Então, são brincadeiras com propósito, são dinâmicas com propósito. As lições bíblicas, elas se comunicam, elas falam isso é unidade. Então, a criança, desde que ela recebe o convite até o último dia, ela vai entender que aquele tema foi desenvolvido, aquele tema de gastronomia está sendo desenvolvido para que ela conheça o amor de Deus. Tá? Uma outra questão que nós vamos ter de característica do planejamento é a continuidade, né? Se nós planejarmos, né, nós podemos correr o risco aí de, no meio, se perder o fio da meada, né? Dispersando e valorizando pontos secundários em detrimento dos pontos prioritários da nossa EBF, que é o objetivo, alcançar. É um trabalho evangelístico. Tá? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande para não dispersarmos nessa visão. Por isso que temos que ter uma continuidade. Não é um trabalho que vai parar naqueles 3 dias, naquele final de semana, naquela semana. É um trabalho que nós temos que pensar que a escola bíblica dominical vai dar continuidade, que vai continuar,
que a criança, quando sair dali, ela vai ser acompanhada. A gente vai saber quem recebeu Jesus, quem aceitou Jesus ali naqueles dias. Nós vamos fazer visita, nós vamos mandar um telefonema. Hoje, com tantos instrumentos, que as redes sociais, isso facilita muito. A gente pode mandar um WhatsApp, fazermos uma visita, buscar essa criança, se necessário, né? Para que o pai confie. Se imagine o que é para um pai saber que uma igreja está se responsabilizando pelo filho dela, cuidando com amor, com carinho. Então, tudo é voltado para isso. Uma outra característica desse planejamento tem que ser a flexibilidade, né? Durante a execução do planejamento, nós temos que perceber a impossibilidade de cumprir ele em alguns critérios, né? Os imprevistos que vão surgir, o tempo que nós estamos vivendo e a dimensão de nossas igrejas, né? Quando eu digo de flexibilidade, eu vou pensar numa EBF para alcançar. Eu já dirigi EBF para mais de 1.000 crianças. A Thalita está aí comigo, a Thalita já trabalhou comigo, a Lília também, que está aí assistindo, pelo menos estava aí no começo, né? A gente já fez EBF para mais de 1.000 crianças, né? Hoje eu faço para 100, minha igreja é menor. Quando eu fazia para 100, para mais de 1.000 crianças, eu estava na igreja do Nazareno de Mesquita, que é a igreja da irmã Jandira. Tem espaço, tem N número de salas, tem N recursos, tem uma equipe grande, né? Para trabalhar. Agora, hoje eu numa igreja menor, eu tenho menos recursos, eu tenho menos espaço, então eu tenho que começar a se flexibilizar, eu tenho que começar a mudar algumas questões. Por exemplo, eu não posso dividir aqui na minha igreja em 5 classes, como normalmente a gente divide, né? Maternal, primários, pré-primários, juniores. Não tenho como fazer isso aqui. Como eu divido? Eu só tenho 2 espaços. Eu divido em crianças alfabetizadas, que vai de 7 anos para cima, e crianças não alfabetizadas, de 6 anos para baixo. Isso é flexibilidade para desenvolver a EBF, tá bom? Também temos que ter objetividade e realismo. Você precisa saber onde a sua igreja está inserida, em que tipo de comunidade. Aqui a minha igreja vive 2 realidades. Nós vivemos num bairro de veraneio, né? Onde muitas casas são de pessoas que só vêm para cá no final de semana, então nas férias estão aqui, mas não são moradores daqui. E também temos próximo da igreja uma comunidade residente, né? Que tem milhares de crianças em situação de risco, né? Então nós vamos juntar 2 classes de crianças. Então nós temos que ser objetivo, né? As crianças da comunidade têm em comum algo com as crianças dos condomínios de luxo. O que é? Se chama, o que elas têm em comum é o pecado. Esse é o principal problema dela, então tem que ser objetivo. Eu quero alcançar essa criança independente da classe que ela vive, independente da realidade que ela vive, eu preciso alcançar ela para Jesus. Ela tem outros problemas que vão ser tratados depois. Na EBF, é alcançar elas para Jesus. Claro que a gente vai tratar. Na EBF, a gente tem que se preocupar com o lanche. Né? No caso das igrejas que estão sendo desafiadas a fazer sábado o dia inteiro, não vai ser só o lanche. A gente vai ter que pensar no almoço, vamos ter que pensar em como servir, um almoço que seja prático, fácil de fazer, que toda criança goste de comer, né? Então, tudo isso tem que ser em mente. Por exemplo, aqui a gente faz um estrogonofe de frango. Peito de frango é uma das carnes hoje mais barata. Batatinha palha que já vem pronta, você compra pronta, você só faz o arroz. O estrogonofe as crianças adoram, repetem 2, 3 vezes, parece que tem o buraco negro naquela barriguinha que some a comida. E à tarde a gente também tem que providenciar o lanche. Então é um gasto a mais, é um investimento na salvação de vidas que nós vamos fazer, que vocês vão estar fazendo. Outra característica desse bom planejamento é a precisão e a clareza. Nós precisamos caprichar em tudo, irmãos. Por exemplo, quando você vai hoje numa festa de aniversário, né? Você vai normalmente, as festas, principalmente de crianças, elas se desenvolvem, a maioria delas hoje em casas de festas, não é mesmo?
onde tem aqueles brinquedos gigantes, pula-pula, brinquedos eletrônicos, tem até algumas têm roda gigante, trio para elas passarem, monotrio, tirolesa, e tem uma mesa com o tema da festa, tudo enfeitado. Na mesa que você senta tem uma lembrança, já um enfeite para você levar para casa, e aquilo tudo marca você sobre aquela festa que você foi. A gente tem que começar a pensar na EBF dessa forma. Por exemplo, quando a gente vai desenvolver aqui na nossa igreja esse ano o World Chef, esse tema que envolve gastronomia, nós vamos transformar a nossa igreja numa grande cozinha, num grande restaurante. Nós, professores, vamos estar vestidos de chefes, estamos providenciando o dolma, o chapéu, tudo. As crianças vão sair da nossa igreja um dia vestida de chefe. Os professores já estão providenciando fazer de TNT e papel, o avental, o gorrinho para colocar na cabeça. Nós estamos providenciando várias lembranças. Nós fazemos uma mesa só de brindes. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês aqui no final, vocês vão ver. E vocês têm os slides para vocês verem com calma. E se vocês quiserem ver mais fotos, mais detalhes, é só entrar no meu Facebook. Meu Facebook é Alex Sena. Lá você vai ter as EBFs que nós realizamos. Tá bom? E última característica, a fantasia e a diversão. Nós estamos trabalhando com crianças, né? A gente já vê isso muito presente na JNI, quando eles desenvolvem congressos, quando eles desenvolvem cultos temáticos, né? A gente tem muito isso no mundo dos jovens, né? Imersão, identidade, congresso, imagem, eles já desenvolveram um tema e fazem várias características disso. A gente precisa trazer isso para as nossas EBFs, né? E o mundo da criança é muito repleto de fantasias. Vocês vão ver que eu vou mostrar a partir de agora um pouco dessa característica da fantasia e da diversão, tá bom? Eu já estou acabando para abrir a oportunidade para vocês estarem perguntando, tá bom? Vamos lá. Pode passar para mim, Thalita, por favor? Aqui está a EBF, a última EBF presencial que nós desenvolvemos aqui. Tá? Aqui é o altar lá da nossa igreja. Essa daí, para quem não conhece, é minha abençoada, linda, maravilhosa, cheia de Deus, ungida, líder do nosso ministério infantil aqui, a minha esposa, é a doutora Josiane, uma grande mulher de Deus. E a gente desenvolveu essa EBF em 2019. Essa EBF tinha como tema Scar Force, tá? A força da cicatriz. A gente brincou com o universo cinematográfico do Star Wars, né? Então, ela está aí vestida não de princesa Leia do filme, mas de princesa Cleia, princesa Eclésia. E nós desenvolvemos uma abertura para essa EBF, e nessa abertura tinha a princesa Cleia, tinha os nossos Jedis, que na verdade era discípulos de Jesus, era uma sigla GDIS, né? A gente falava GDIS, que eram os discípulos de Jesus, e cada um numa cor do livro sem palavra, para evangelizar. Então foi bem legal, e a gente enfeitou tudo de planetas, de naves espaciais, estrelas, e foi muito, muito, muito abençoado. Nós alcançamos mais de 80 crianças nessa EBF. Tem mais uma foto aí, pode passar para mim, Thalita. Tá? Esse aqui são os nossos professores, foi na abertura. Ali atrás tem esses Jedis, né? Cada um com a cor do livro sem palavra. Eles tinham os saberes de luz, em vez de ser sabre de luz, eram os saberes de luz que falavam das cores do livro sem palavra, cada um com um desenvolvimento de um texto bíblico, do plano da salvação. E aqui tem a nossa professora também, né? Aqui vestida de livro, vestida de biblicando, né? E ali, essa aqui foi a abertura, né? A gente tem uma visão muito legal a respeito disso, né? Por exemplo, a gente tem as Olimpíadas, que elas começam com uma grande abertura, né? Uma grande festa que chama a atenção.
As nossas EBFs que nós confeccionamos, elas sempre têm uma abertura, né? Um grande musical para abrir dentro do tema. Esse ano a gente também está desenvolvendo, né? Um grande concurso musical que vai falar da primeira refeição, que foi o fruto proibido que Adão e Eva comeram, né? Que se deram mal, e como fazer aí. Ali a gente vai apresentar o plano da salvação. Tudo isso é criatividade. Pode passar para mim, Thalita? Aqui eu trago mais uma foto. Isso aqui é uma sala. Olha como ficam as nossas salas de classes na EBF. Nós enfeitamos todas elas, porque a criança tem que mergulhar naquele ambiente, né? Os professores também vêm vestidos, caracterizados de alguma forma, e as crianças, nessa sala aqui, a classe dos não alfabetizados, né? Então, as professoras retiraram as cadeirinhas, vocês podem ver lá no final da sala as cadeirinhas deles, e forraram os tapetes educativos no chão. Eles ficaram sentados todos no chão, e ali desenvolveu toda a lição bíblica, a importância. Aí vocês veem que todo o ambiente fala do tema, né? Atrás da professora Josiane tem um Jesus Cristo gigante lá, né? Como sendo o grande cavaleiro, o nosso Jesus Scar Uau, né? Que é o Senhor das Estrelas, que era Jesus Cristo, foi apresentado assim dessa forma, o peregrino das estrelas, que traz a salvação. Isso é criatividade. Pode passar. Isso aí, o mal, né, ali representado era o Dart, né, do mal. Quem fez esse papel aí foi o pastor Alex, né? Então a gente encara, e a igreja tinha toda uma iluminação aí, o logotipo NASA Kids na decoração. Isso aí é o altar do espaço da plenária, onde todas as crianças estavam reunidas, né? E vocês podem ver mais dessas fotos, vídeos, tudo lá no Face. Pode passar. Essa aqui é uma outra EBF, a Fórmula Secreta, e a gente brinca num laboratório, né? Então a gente tem aqui a Bíblia que a gente fez, né? Um painel com a tabela, em vez de ser a tabela periódica de química, a gente fez a tabela da Bíblia. Então são todos os livros da Bíblia. Aqui ao lado tinha um microscópio gigante, os cestinhos, as lembrancinhas que as crianças levaram, essa bolsinha, os símbolos químicos. Tinha ali muitos vasos com líquidos coloridos, né? Lembrando um laboratório, muitas coisas de ciência, cartazes com questões de proibido. Isso aqui eu estou falando da decoração. E nessa EBF nós trabalhamos, essa é a Fórmula Secreta, é uma EBF da Igreja Presbiteriana. A gente comprou essa daí, não confeccionamos, foi um ano que nós não fizemos, mas nós não confeccionamos, compramos pronta. Você pode comprar ela, vende no site da editora Cultura Cristã, tá bom? Vende essa EBF, a Fórmula Secreta, tá? Você tem que desenvolver muitas coisas, né? Ele só vem só com as lições bíblicas, o CD com uma única música e uma peça para você desenvolver em 3 dias, né? A gente criou em cima dela, dentro da coisa, né? Aí estava a NASA Lab, que era o laboratório. Nós, professores, viemos vestidos de cientistas. Pode passar para mim, Thalita. Aí mais de perto, né? Isso aí era um grande microscópio, as bolsinhas, ali as coisas de química. Então a gente fez várias experiências químicas para apresentar o plano da salvação. Aí trabalhamos, né, com a questão do iodo, do cloro, né, e da própria goma de tapioca, né? A água com iodo representando o pecado. Aí, para tentar tirar o pecado, a gente usa os outros deuses, a goma de tapioca, aí aplicamos o líquido de goma de tapioca e deixa a água mais escura, impetrece, porque um pecador não pode tirar o pecado do outro. Aí vem uma fórmula secreta, que na verdade é o sangue de Jesus, que é o cloro, aí bota, aí limpa, deixa tudo limpinho, o coração do pecador. A gente fez muito dessas experiências nessa CBF. As crianças saíram, elas ganhavam, você pode perceber nos saquinhos, tinha um óculos, né? O óculos do cientista que elas ganharam, colorido.
para elas irem para casa, fizemos jalequinho de papel, que elas iam vestidas de cientista, essas bolsinhas eram cheias de brindes e doces que elas ganham no último dia, mas desde o primeiro dia ela já vê aquele brinde ali, então ela fica doida, então ela vai o primeiro, o segundo, o terceiro dia, porque ela quer ganhar aquele saquinho de doce, aquele saquinho de brinde ali. Tem isso de legal. Pode passar, Thalita. Essa aqui foi a Sky, né? Uma aventura no ar. A gente voou com Jesus, né? Então tem malas, aviões. Nós professores as professoras vestidas de aeromoça, os professores de pilotos de avião ou de soldados da aeronáutica. Então a igreja toda nesse tema de aviação, balões, aviões, jatos, malas para essa viagem, convidando as crianças para uma viagem até a presença de Jesus. Com Jesus a gente voa mais alto. Com a salvação nós chegamos em lugares altos. Pode passar. Aí estava eu, era o grande comandante dessa aeronave. O brinde das crianças era uma maletinha também cheia de brindes, cheia de doces. A gente comprou uma caixinha transparente, colocamos os emborrachados, né, como se fossem as alças da maleta, e enchemos de brindes aí para dar. E vocês estão vendo também o altar todo aí enfeitado, um avião grandão que a gente fez, né, com olho, com boca, que é para a criançada. Pode passar. Essa aqui foi de 2018, foi uma experiência incrível. Aqui a gente já confeccionou e a gente começou a treinar o nosso distrito. Não era mais uma EBF só para a nossa igreja. Todo o distrito marcou no mesmo dia, todo o distrito desenvolveu o mesmo tema, e isso foi fantástico, porque nós podemos desenvolver um único relatório, né? Nessa EBF, nós alcançamos mais de 3.000 crianças, contando a contabilização de todas as igrejas dos discípulos do distrito que desenvolveram o EBF. O tema era Kingdom Kids, o reino das crianças. Pastor, de onde que você tira esses nomes? Primeiro, pensando nas crianças, né? Pedindo que esse universo da criança é um universo encantado. E baseando nas VBS, né? Que são as EBFs americanas, né? Nossa igreja, eu estive nos Estados Unidos na última nossa convenção, perdão, na nossa convenção geral da escola dominical. Meu filho foi conosco. Meu filho lá participou de uma VBF. Eu fiquei encantado com o trabalho. Eu estive lá, tirei algumas dúvidas, vi alguns materiais, assim, algo de outro mundo, de outro nível lá nos Estados Unidos. E a gente foi em 2017, então a gente começou a trazer essa visão para o nosso distrito. E começamos aí com o Kingdom Kids, o Reino das Crianças, onde todos nós somos príncipes e princesas de Jesus, né? Então, a gente desenvolveu as lições bíblicas falando dos reis da Bíblia, né? Rei Davi, Rainha Esté, Rei Josias e o Rei dos Reis, que é Jesus Cristo, né? Foram as 4 lições bíblicas e foi muito legal. Desenvolvendo esse tema medieval, né? Castelos, guerreiros, soldados medievais, príncipes, princesas, e todo o distrito, né? Com uma abertura fantástica, foi muito legal. Pode passar aí, eu tenho aqui fotos da minha igreja, esse grande castelo, Jesus aí, essas coisas medievais, né? Tudo. As crianças levaram a caixinha de lembrança das crianças, era uma roupa de um príncipe, né? Ali dentro via tudo feito de saquinhos, vocês podem ver aqui no altar, né? Esses saquinhos com bolinha, tinha ali as patentes do príncipe, tudo bonitinho, feito com amor. A criança, quando chega, já encontra esse ambiente transformado, ela não tem a visão simples de que ela está numa igreja, mas ela está dentro daquele tema, ela está vivendo aquilo. E todo esse tema, o rei principal ali era Jesus, e ela já começa a perceber isso na decoração, nos louvores que nós cantamos, e tudo isso. Esse material foi fornecido para todo o nosso distrito, tá bom? E todos trabalharam esse mesmo tema. Pode passar, Thalita. Aí, mais de perto, o castelo, para vocês verem, né? Aí, a gente lembrou muito do céu,
né? A última lição também lembrava dessa questão do céu. Então, tem aí as ruas de ouro aí representadas no chão do altar, todo dourado, e ali Jesus Cristo para receber as crianças no trono, entrando no lar celestial, no reino na qual elas seriam príncipes e princesas. Pode passar. O ano passado a gente já começou a entrar na pandemia. A princípio nós não iríamos fazer nada. E quando foi julho, um mês, né, no início de julho, Deus tocou no coração do pastor e eu já fazendo a minha pós-graduação em Ministério com Crianças aqui no Seminário Batista do Sul, no Rio de Janeiro, eu desenvolvi um trabalho de EBF, e o tema desse trabalho era Agentes 316, Academia Internacional Flechas, né? Agência Internacional Flechas, onde a gente iria falar sobre o mundo da espionagem, o mundo dos espiões, e a gente desenvolveu uma EBF domiciliar e online, né? Aqui já é eu transmitindo, vestido, eu estava transmitindo a EBF, não fizemos nem da nossa igreja, eu dirigi a EBF para o distrito inteiro, mas a gente usou um programa chamado StreamYard, né? É um programa muito bom que pode tanto ser associado ao Facebook ou ao YouTube. Então, a gente preferiu associar ao Facebook, criamos uma página da CBF e as igrejas puderam participar. Então, as igrejas, dentro dos seus templos, estávamos conectados, podíamos falar com 6 igrejas aparecendo na tela ao mesmo tempo, com crianças de todo o Brasil e fora do Brasil, podíamos brincar com elas poderiam participar da tela, e a gente fez a EBF durante 6 dias, começando na segunda e terminando no sábado. De segunda até quinta-feira, ela foi domiciliar e online. Como assim domiciliar? Nós preparamos kits, caixas, com atividades, com devocionais, com brindes, com brincadeiras. Essas caixas eram grandes, nós compramos caixas de bolo, cobrimos, pintamos, transformamos em maletas de espião. Aí dentro dessa maleta tinha rádios, transmissores, tinha caderneta do espião, tinha binóculo, tudo confeccionado pelos professores e entregue na casa das crianças. Por causa do Covid, nós fomos vestidos de agentes, né, secretos, vestido de preto, vestido de terno, vestido com essas roupas todas, e entregávamos as caixas no domicílio das crianças, né, esses kits. E os pais tinham a tarefa de desenvolver, durante a semana, essas atividades devocionais com o filho, tirar foto, fotografar e mandar para a gente. E a gente postava na página do Facebook. Vocês podem entrar, EBF Agentes 3.16. Está lá no Facebook, é uma página. Tem muita coisa legal. As igrejas fizeram vídeos com danças das regiões do Brasil em cada dia da semana, de segunda a sexta. Essas atividades. Fizemos concurso com as crianças e elas postavam e depois ganhavam prêmios devido a esse concurso. Quando chegou na sexta-feira, nós fizemos o ao vivo, online. Eu aqui, representando a Igreja do Nazareno de Itaipuaçu e o distrito, a diretoria do distrito, eu e minha esposa, junto com a equipe da minha igreja. Então, a minha casa ficou de cabeça para baixo, meu escritório virou uma agência internacional de espionagem, minha varanda, uma outra parte dessa agência, onde estavam os recrutas, os agentes sendo treinados, e em todas as igrejas do Nazareno do distrito, online, conectados, nós desenvolvemos uma história. Vocês podem estar assistindo esse vídeo, que vai gerar ideias para você fazer ela online, fazer domiciliar. Esse ano a gente vai fazer híbrido. Vamos também fazer uma semana de EBF com essas atividades sendo postadas, enviadas para os pais desenvolverem os devocionais, e sexta-feira, presencial, nas igrejas que vão fazer presencial, mas também sendo filmadas online. Vamos criar uma página das igrejas que vão desenvolver esse tema, o Word Chef, e vamos estar postando o
E as crianças gostam, os pais também gostam, né? Quer ver lá a foto do seu filho, que eles tiravam foto do filho fazendo devocional em casa, eles tiravam foto da atividade que o filho fez, pintou, desenho, a atividade bíblica que nós enviamos. E no final de semana online, eles participavam, a gente invadia a casa, dando tarefas para a família, e brincamos com muitas brincadeiras online, desenvolvemos toda uma história bíblica, né? Os agentes tinham uma espiã vilã, que sequestrou os agentes que estavam falando do amor de Deus. E então foi uma grande EBF que nós desenvolvemos, Amém. com criatividades e Glória a Deus. Tá bom? Glória a Deus. Terminando aqui, já certinho que a doutora Jandira já está ali. Está aqui aberto para quem quiser fazer alguma pergunta e alguma colocação. E estou à disposição para que vocês possam, em nome de Jesus, qualquer dúvida, eu vou estar colocando no grupo algumas postagens, algumas coisas a respeito da EBF até o final de julho, para ajudar vocês, em nome de Jesus. Estamos à disposição e quem tem alguma pergunta, quiser fazer, doutora Jandira, alguma colocação, estou aqui à disposição. Ok. Vocês terão oportunidade de 5 perguntas, né? Eu, durante 12 anos, estive à frente como presidente distrital do MED, do Distrito Rio de Janeiro Baixada. Pude apoiar esse trabalho do pastor Alex, que foi uma bênção. Ele e a sua esposa foram preletores nos congressos que nós desenvolvemos, e ele não poderia ficar de fora agora no MED Nacional, né? Graças a Deus por isso. E o que nós vemos, queridos, um trabalho de prevenção para que com certeza, as crianças que há 12 anos atrás participaram dessas EBF, são homens hoje, né? Estão fazendo concurso, passaram para a faculdade, são homens de Deus. E eu gostaria, pastor Alex, de, nesse momento, nós teremos o nosso congresso agora dia 7 e 8 de agosto, e o tema do nosso congresso será Escola Dominical, um caminho para a verdade e o ensino, lá em Hebreus 2:1. Eu queria saber se você, nesse congresso, poderia ser um dos preletores em oficinas. E eu estava pensando em uma oficina em que os professores de crianças interessados em aprender a EBF, você pudesse ajudá-los a construir um tema. Então, serão 3 tempos, e eles participariam desses 3 tempos, se você achasse viável a participação deles em 3 tempos. Daria para você desenvolver em 3 tempos? Dá? Amém? Então, você aceita? Sim, em nome de Jesus. Estou aqui para servir. Graças a Deus. Se deu mais essa oportunidade, eu não posso negar, dizer não, ainda mais para vocês que oraram por mim. Amém. Então, seria um trabalho online, mas que domiciliar também, em casa eles pudessem construir, né? Alguma coisa para eles aplicarem em suas igrejas. E outra coisa, meus irmãos, não é só a igreja que compartilhou a compra desses materiais, não. Muito dinheiro saiu do bolso da família do pastor Alex e das pessoas da equipe. As pessoas têm que estar engajadas e, na medida que puderem, ajudar nas compras. Porque se ficar só com a igreja, nem todas as igrejas vão poder ajudar, né, pastor? Graças a Deus pela visão da equipe que você tem desenvolvido. Tá bom, queridos? Então, e você falou sobre, né, a minha atuação. Hoje eu dou aula para a terceira idade. A minha classe ela é eclética. Aos domingos eu dou aula para uma classe com mulheres, a terceira idade, e temos jovens também. Graças a Deus que adolescentes gostam de mim. Então, eu não sou tão chata assim, não. Querem ficar na minha classe e estão assistindo a aula. Vocês ainda não viram. Eu fui num seminário com a pastora Jandira, que ela pregou, e só tinha de audiência jovens, e ela falou ali para eles que eu fiquei admirado. Lá na igreja do Alto do Pai, irmã Jandira. Foi. E foi assim, de uma forma bem clara, né? Nada de passar. Graças a Deus por isso. Então, queridos, nós vamos estar agora abrindo para vocês as 5 perguntas, tá bom? Porque tem que ser de uma forma rápida. Às 6 horas eu estarei dirigindo um trabalho
com esses meus grupos, onde nós nos encontramos às 5h da manhã, ao meio-dia, às 18h. Estamos lendo a Bíblia pela terceira vez neste ano, em 2 meses e 28 dias. Então, é algo maravilhoso. E às 6h nós estaremos lendo o livro de Levítico, né? Algumas partes, 15 livros ao dia, então, mais algumas partes de Levítico. Vocês têm oportunidade, levante a mãozinha aí, né, Thalita? Thalita vai ver as pessoas que quiserem fazer perguntas. Pode liberar os seus microfones e fazer a pergunta. O microfone está liberado. Paz, irmã pastora Jandira, paz, pastor Alex, que bênção. Eu fico muito feliz com a tua preleção, porque eu também, né, nasci para Jesus em movimentos assim, uma classe de crianças feita na rua. Aos 8 anos de idade, eu entreguei minha vida a Jesus dessa forma assim, e aposto muito nessa questão do ensino para a criança, né? E uma coisa importante que eu queria que você também comentasse, eu já vou pedir licença à pastora Jandira, porque daqui a pouco eu também vou dar uma saidinha, viu, pastora? Para um outro compromisso. Sim, olha, gente, o irmão esqueci o nome dele agora, gente. Josafá. O irmão Josafá é o meu coordenador agora nacional, né? Então ele está organizando os nossos escritores, né? Lembro que sempre vocês, no final dos treinamentos, perguntavam: vamos ter materiais nossos, vamos ter revistas? Graças a Deus, no dia 3 de julho, estaremos lançando a nossa primeira revista. E o pastor Alex, possivelmente, será um dos escritores para materiais de criança. O pastor Cleides já tinha até pedido isso. Quando a gente começou a conversar, eu caí doente. Foi, sim. Mas isso, graças a Deus, futuramente você estará no grupo. Vamos retomar, pastor. A gente está retomando o grupo, já fez, né, com a pastora Jandira, um novo calendário. Dia 3 de julho, né, como ela falou, a gente vai estar, assim, trazendo uma reunião aqui no Zoom Extra para apresentar, né, esse material, as didáticas dele, como ele vai ser colocado. E, assim, eu vou apenas querer que você reforce, né, essa ideia de que a EBF é uma ferramenta, né? E a temática dela é muito importante porque nós estamos no século XXI. Eu não posso pegar a temática lá de 1980, 70, do meu tempo, que eu fiz EBF, né? Eu era menino de EBF também, trabalhando como adolescente em EBF. Então, essa questão da ferramenta, existe algumas coisas que algumas pessoas são resistentes, né? Eu acredito que as temáticas são importantes. Você pegou esse tema aí maravilhoso. Que coisa linda, né? Que desenvolvimento maravilhoso, né? Um chefe, a alimentação, isso muito perto do cotidiano das pessoas, né? Aí a gente entra naquela história da pedagogia de Jesus, como Jesus gostava de aproximar os ensinos espirituais a questões tão práticas do dia a dia. Então, eu acho que muito importante isso. Não é uma pergunta, é apenas meus parabéns. Excelente, é uma colocação, né? E excelente, pastor. Eu sou apaixonado por esse movimento assim que você faz e, se Deus quiser, vamos ter o prazer de você escrever um material para o ensino infantil. Vai ser um prazer estar trabalhando contigo também nessa área. Deus continue te abençoando ricamente, pastor Alex. Amém. Você vai ter que sair agora, pastor, que senão no final eu ia pedir para você orar por ele. Vai sair agora? Agora não, pastora. Tá bom, então. Eu espero um pouquinho. Gente, mais 4 perguntas, tá? O irmão Marcelo gostaria de fazer uma pergunta. Pode liberar o seu microfone e falar, irmão Marcelo. Boa noite, boa tarde, né, a todos, a paz do Senhor. Parabéns, pastor Alex, aí, pela apresentação. O senhor é uma bênção aí, muito usado aqui no reino de Deus. E todos aqui têm um carinho, até quem não conheceu o Senhor pessoalmente, mas conheceu, né, através das orações, sabendo do ministério do Senhor. Então, eu sou um desses e sou um admirador já do trabalho do Senhor. Pastor, uma dúvida. Esse material que o senhor disponibiliza e tudo, a gente vê que ele tem uma carga horária para determinado período. É possível que uma igreja que tem uma equipe, né, reduzida ou um tempo menor, adaptar esse material para que ele seja feito em, por exemplo, uma jornada, um dia,
uma tarde? O que o senhor acha sobre isso? Marcelo, você está falando da onde? Só Do Rio de Janeiro. Do Rio? Amém. Vocês Sou qual igreja? Sou da Igreja do Nazareno do Recreio. Pastor Luiz Lima. Marcelo, a minha igreja também é uma igreja pequena, de pequeno porte, com poucos recursos, com equipe reduzida, apesar da gente fazer o trabalho de mão cheia. Por isso que a gente decide fazer normalmente na sexta de tarde, no sábado durante o dia, até pela questão das pessoas, muitos trabalham durante a semana, tem a dificuldade de estar nos ajudando, então a gente na sexta-feira tem até uma equipe menor do que a gente tem no sábado, a equipe já aumenta no sábado, mas qualquer, não só o que a gente desenvolve no distrito, mas outros também que a gente possa desenvolver, que você possa comprar, você vai reduzir, você vai adaptar aquilo que eu falei da questão do seu planejamento, da sua flexibilidade. Você, em vez de dar 3 lições, você vai, vou fazer só um dia. Aí você nem vai chamar de escola bíblica nem de colônia, você fala de especial, porque vai ser só uma tarde. Então, você só vai escolher a lição principal, né? Vai analisar, vai ver a lição principal, vai ter essa lição principal, vai trabalhar os detalhes principais dela em nome de Jesus. E essa adaptação vai ser de acordo com o espaço que você tem, quantidade de pessoas, recursos que estão disponíveis. Então, você, como liderança, vai determinar isso. Se tiver alguma dúvida, você sendo, então, do nosso distrito, se você tiver alguma dúvida, você pode me procurar, ou a pastora Angélica. Claro que nessa questão aí da EBF, mais eu do que ela, que eu vou estar aí para ajudar, para orientar você, para ajudar você nas dúvidas, organizar o que você quiser, tá bom? Mas tá dá para fazer. Muito obrigado, pastor. Pastora Jandira, a senhora está com o microfone mudo. A Thalita, ela é superintendente local de lá, pastor Alex. Eu sei, ele é o do Nazareno, né? Eu vi no grupo, que Deus possa abençoar você. A Thalita já é fera, já. Está na bênção. Em nome de Jesus. Quero ver vocês sábado, hein, lá, hein? Com representantes lá na nossa reunião, hein? Vai ser bênção. Terceira pergunta. O irmão Adamastor pode liberar o seu microfone, por favor. Paz a todos, uma ótima tarde aí. Pastor Alex, um prazer estar aqui, né, nesse momento com vocês aí. Pastor, para ter acesso aos materiais, esse tipo de material, né, para poder treinamentos aqui para os nossos professores, tem um local? Você fornece materiais para a gente? Alguns desses materiais, Adamastor, eles foram vendidos. Por exemplo, dessas EBF passada, eu acho que no distrito só deve ter alguma coisa do Scarfosse, ainda deve ter para vender. A do ano passado, do Agentes 316, esse material está todinho no Facebook. Então, vocês podem ter acesso lá, e se tiver faltando alguma coisa, é só falar comigo que foi enviado de graça para todo o nosso distrito. Então, vocês podem ter acesso, a gente tendo... Como foi algo online, as pessoas que receberam as lições bíblicas foram apenas aquelas que realmente tinham ministrado. Foram 3 ministradores, eu e mais 2. Então, as igrejas não receberam as lições bíblicas, elas receberam os devocionais, as atividades, as outras coisas. É interessante que você possa ver lá na página do Facebook e tudo. A desse ano, ela está disponível nesse treinamento que nós estamos dando. Então, o material ainda está sendo confeccionado junto com os alunos do treinamento e tem sido muito bom, né? Quem participou, a gente colocou até no grupo aí, e esse material está disponível. Se você quiser, depois só entrar em contato no privado comigo que eu falo como você pode adquirir. Tá bom? A desse ano. Algum mais irmão que queira fazer pergunta, pode liberar o seu microfone e falar. A minha amiga Galdina não pode ficar de fora. A presidente distrital de Minas Gerais. Ela não pode ficar de fora, ela tem que falar alguma coisa. Pastora Jandira, que alegria
E hoje foi difícil, que eu não estava conseguindo entrar, eu fiquei aflita. Falei, não, eu tenho que conseguir. Mas deu tudo certo. Quero dizer que como é bom a gente ouvir, né, o pastor falando de uma maneira tão calma, tão tranquila, com tanta propriedade, e a gente percebe assim que a nossa transformação ela se deu de dentro para fora, né? Isso é muito interessante, que é algo assim que a nossa alma se comunica, é uma comunicação de almas, né? Isso é muito interessante. Eu gostei muito, estou muito feliz, eu gosto desse tipo de trabalho, bem dinâmico, bem colorido, que vem trazer a possibilidade do desenvolvimento integral das crianças, ali trabalhando todas as competências e habilidades, eu fico emocionada mesmo. E gosto dessa igreja também, pastor Alex, essa igreja referência, essa igreja que acolhe, essa igreja que não está em quatro paredes, mas que dialoga com a comunidade, que busca o perdido, né, que preocupa, né, com aquele que está lá fora, porque às vezes nós ficamos pregando para nós mesmos, né, trocando figurinhas, mas essa igreja que sai da caixinha, que sai do seu quadrado e vai lá fora buscar os perdidos, o seu próprio ministério de Cristo. Então eu fico extremamente feliz com essa igreja que se preocupa em dialogar, fazer o diálogo intersetorial com todas as políticas de território. Então essa é a minha proposta de evangelismo, de discipulado, é essa diferença que nós precisamos fazer no meio onde nós estamos inseridos. Essa igreja transformadora, essa igreja que está ali como referência, né, que as pessoas têm acesso. Quando nós acessamos esse espaço que é a igreja de Cristo, nós temos possibilidade de acessar as outras políticas de território, que é saúde, educação, transporte, porque a igreja ela transforma o indivíduo, esse poder da salvação, né? E nós temos que lembrar que a salvação é um direito de todos, e um direito conquistado com um preço muito alto, que foi o sangue de Cristo Jesus. Muito feliz com esse trabalho, a pastora Jandira está de parabéns, é uma mulher de Deus, uma mulher que se envolve, que está comprometida, de forma transparente e com muito compromisso na obra de Deus. E eu estou aqui à disposição de vocês, aguardando do Senhor e buscando no Senhor a melhor forma de trabalhar para fazer aquilo que Ele nos propôs, que é ser transformar vidas através do poder do Espírito Santo. Obrigada, viu? Um beijo. Amém. E uma das melhores formas também de você alcançar e ajudar o reino é ser uma das nossas preletoras no Congresso em Oficina. Depois eu entro em contato com você. Ai, sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Ajuda, Senhor. Amém, amém, Ajuda, amém. Deus. Amém. Gente, mais uma pergunta. Não? Então, nós gostaríamos, então, de agradecer. Alguém mais, Thalita? Não, pastora, mais ninguém. Então, nós gostaríamos de agradecer, pastor Alex, pela sua vida. Não é à toa que Deus permitiu, né? Ele sabe o porquê de você estar conosco. Muitas crianças vão precisar um dia ainda serem alcançadas através das instrumentalidades de vários professores sobre a sua maestria, né? E eu gostaria de pedir, de agradecer também a sua esposa, a doutora Josiane, o seu filho, por permitirem você estar conosco nessa tarde. Tá? Muito obrigada e Deus abençoe eles também. Pastor Josafá, por favor, faça a oração, abençoando a vida do pastor. Logo em seguida, eu darei a bênção e todos poderão ligar o seu microfone e falar uma palavra de bênção para o pastor, para o nosso pastor Alex Sena. Amém. Eu agradeço a vocês, em nome de Jesus, pastora Jandira, pela oportunidade, aos irmãos que investiram, em nome de Jesus, um tempo nessa tarde para nos ouvir, para despertar, que seja um tempo de despertamento para a nossa escola bíblica dominical. Nós temos vivido tempos difíceis, né? Nossa escola dominical, a irmã Jandira disse uma palavra, apesar de tudo, ela não se apagou, ela não parou, mas a gente sente sim o baque com algumas pessoas doentes, com a questão emocional, nós estamos fragilizados, então que nós possamos estar orando pela pastora Jandira, já uma senhora, precisa ser coberta de oração na liderança e desse trabalho nacional que ela desenvolve. Acho que
Isso que aconteceu na pandemia abriu uma janela incrível, que são essas oportunidades que nós estamos tendo de treinamento, né? Podendo alcançar o Brasil inteiro de uma vez só, né? Coisa que presencial não iríamos conseguir, então é uma coisa que vai continuar. A pastora Jandira estabeleceu aí esse trabalho, e esse trabalho vai continuar, e eu quero parabenizar a senhora, a Thalita, e todos que estão junto com a senhora desenvolvendo esse trabalho. E a vocês, líderes, a nossa escola dominical, em nome de Jesus, prossegue firme, crescendo, abençoando vidas e cumprindo o ID de Jesus, graças à sua disponibilidade. Porque você está dizendo, Senhor, usa. Deus abençoe, muito obrigado. Amém, menino. Eu sou uma garota de 65 anos. Gente, antes do pastor Josafá orar, eu quero dizer para vocês que o nosso 9º treinamento daqui a 15 dias será com o reverendo Vinícius Couto. Eu acho que vocês conhecem ele, né? Então, ele vai estar conosco e mais detalhes eu darei quando nós estivermos divulgando. Por favor, pastor Josafá. Amém, pastora Jandira. Irmãos, é uma satisfação muito grande, né? Pegando aqui, só para fazer uma falazinha final, ali com o pastor Alex falando, que oportunidade, né? Eu conheci a pastora Jandira através de um treinamento como esse, né? E hoje Deus me dá o privilégio de estar, assim, trabalhando mais junto com ela, no GT pedagógico, no GT de trabalho do MED Nacional. E a pastora Águida está aqui, que eu estou vendo ela aqui. A gente vai ter dia 3, não esqueça, marca essa data, dia 3 de julho, também é uma data muito importante, né, pastora Águida? Estaremos trazendo... Graças a Deus, né? Oi, irmã Águida, paz, querida, nossa escritora da primeira revista. E ainda nós estamos procurando outros autores, então, se você se identifica, dá uma palavrinha comigo, a gente vai poder... assim, está ajudando você a como encaminhar esse escrito, a como organizar, passando para a pastora Jandira, nas nossas reuniões do GT, e também, assim, incentivando você a continuar escrevendo. Isso vai ser muito importante. Material Nazareno, por irmãos nazarenos, para a Igreja do Nazareno no Brasil. Isso é uma coisa fantástica, né? Deus vai ser muito honrado nisso. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por esta tarde tão proveitosa, Senhor. Ó Deus, pela vida do pastor Alex, que o Senhor generosamente nos proporcionou de estar com ele nessa tarde. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado sobre a vida dele, durante, em especial, esse ano, Senhor, de pandemia, mas como o Senhor tem sido poderoso, não só agora, mas durante o ministério dele, esse ministério, Senhor, tão, ó Deus, bonito, Senhor, e simplesmente tão essencial para a tua igreja, que é o ensino das nossas crianças. E não só o ensino daquelas que estão na igreja, mas o ensino daquelas, Senhor, que precisam ouvir o teu reino, precisam, Senhor, ouvir a tua palavra de salvação, precisam ser alcançadas antes que o mundo as alcance. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando sua família, ó Deus, sua esposa, seu filho. Pai, continua, Senhor, ó Deus, levando, Senhor, nesse ministério poderoso, ó Deus, para a glória e a honra do teu nome. Nós queremos, em nome de Jesus, que o Senhor continue derramando o seu rico tesouro sobre sua vida e que ele seja, Senhor, abundantemente abençoado para a glória do teu nome, para continuar abençoando a tua igreja aqui no Brasil. Muito obrigado. Obrigado por essa tarde. Obrigado, Senhor, por cada participante que dedicou seu tempo a ouvir, Senhor, este rico ensinamento, essa preciosidade. Muito obrigado. Que o Senhor ajude também a nossa pastora Jandira, à frente do MED Nacional. Ó Deus, a cumprirmos os nossos prazos também e a entregarmos à tua igreja um material de excelência para a glória do teu nome. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em prol das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Após a bênção, vocês liguem seu microfone e falem uma palavra de bênçãos para a vida do pastor Alex Sena, ok? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Essa paz
que excede todo o entendimento, que ela guarde os nossos corpos de todos os males, de todos os ataques malignos, guarde a nossa alma, sempre alegre, feliz, no constante gozo do Senhor, para que um dia, na sua majestade, diante o majestoso, o nosso espírito possa ouvir, entra no gozo do teu Pai. E essa paz guarde as nossas saídas com as nossas famílias, sem que haja o vírus do Covid na sola de nossos calçados, peles, roupas ou cabelos, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe e obrigada. Pastora, a bênção. Deus abençoe, pastor Alex. Deus abençoe, pastor Alex. Obrigada. Deus abençoe, pastor Alex.